Já falamos sobre a nacionalidade. Entenderam? Em resumo, quem não der entrada nesta bodega para os próximos dias... Olá, Mariana! Mariana, vai falando com seus clientes. Quem está pensando em ainda aderir à situação para tirar a nacionalidade por tempo de residência de 5 anos, olha, fiquem vocês sabendo que o caldo vai entornar. Bom, essa advogada fala sobre o ponto de vista prático. E daí, o que vai acontecer? Quando eu olho para a CPLP, nada, absolutamente nada, explicando como vai se dar a situação para quem já está aqui. Mas fala genericamente sobre restrição em fronteiras. O que significa? Pessoal, não se pode, nesse momento, mudar o acordo, porque o acordo é um tratado internacional. Portanto, quem entra em Portugal hoje, em termos de Brasil, e entra com dispensa de visto para, na intenção de uma vez em Portugal, consiga se regularizar a partir de uma estrutura em que você prove o cumprimento dos requisitos 77, que é de caráter geral, mais os cumprimentos do artigo específico do 87A, essa pessoa só vai conseguir se regularizar através do advogado. O governo está deixando claro que não vai abrir. Então, vamos lá. Continuando ainda no capítulo 4. Medidas principais, tá? Expliquei a visão, né? A visão desse projeto do governo aqui é sentar o pau no PS, dizer, olha, tudo culpa do governo anterior, tá? Na sequência, medidas principais. Revisão da lei de nacionalidade, alargando o tempo mínimo de residência e presença efetiva em território nacional, eliminando a possibilidade de a permanência legal ser considerada para efeito de contagem desse tempo. E assegurando que quem adquire a nacionalidade portuguesa tem uma relação efetiva e uma integração de sucesso no país. Isso é o governo quem falou, não é o Chega. Se o Chega já tinha falado sobre isso ainda mais de forma séria, vocês acham que isso aqui não vai passar? Acabou. Junta um voto. Iniciativa Liberal, Chega e mais o governo já votou, aprovou, já era. Revisão da lei de estrangeiro e da lei de asilo, limitando o fluxo imigratório. Nomeadamente, o reagrupamento familiar, a capacidade de serviços públicos e de integração da sociedade portuguesa. Olha, eu vou ler de novo, tá? Limitando os fluxos migratórios, nomeadamente do reagrupamento familiar, a crase, a capacidade. Eu tô limitando o reagrupamento à minha capacidade do governo de absorver essas pessoas. Isso não é a suspensão do reagrupamento. Já tivemos essa conversa, eu e Antônio Leitão Amaro, que para quem não sabe é o ministro da presidência, e aquilo que ele fala, né, em off, é aquilo que agora está posto no papel. Sim, porque o reagrupamento familiar já está limitado a 1 ano e meio. Então, meus caros, olha, desculpa, quem ainda não percebeu, e quando a gente fala que vocês precisam de advogado, vocês ficam com raiva da gente. Querido, você vai lá bonitinho, paga a taxa na AIMA, né, no portal, emite a referência bancária, junta os documentos e fica crente. Eu acho lindo, vocês ficam crentes, sabe o que é o crente? Né? Que você vai receber o seu agendamento no seu e-mail. Isso, vou repetir, não vai acontecer. Quando ele está dizendo que ele vai limitar o alcance e a capacidade do governo, ele está dizendo assim, querido, você tem direito, não tem? Mas eu estou dizendo que eu não tenho condição. Então, se eu digo que eu não tenho condição, o que vai acontecer? Lamento. Eu vou te atender quando eu quiser. Isso vale para quê? Para as pessoas que não entram com ação judicial. Sabe qual é? Não tem como falar de outra maneira, gente, desculpa. Abre aspas. Sabe qual é a merda? É que isso não está imposto em termos de legislação. Mas será que eles vão colocar
Isso é que eu me pergunto. Porque se coloca em termos de legislação, já não existe nem mais a possibilidade de você entrar na justiça para pedir o reagrupamento. Porque se vira lei, o juiz vai ter que cumprir. E para que isso deixe de ser uma lei em caráter vigente, aí necessariamente eu preciso de entrar com uma ação judicial para demonstrar que essa lei é inconstitucional. Porque por enquanto eu tenho uma situação em que o governo diz que não tem capacidade de atendimento e para que as pessoas tenham esse direito, elas precisam entrar na justiça. O que o governo está dizendo aqui é que ele vai propor uma alteração na lei para dizer que ele só vai atender de acordo com a sua capacidade de gerir a demanda. Ou seja, não nasce o direito pela circunstância, nasce o direito pela capacidade que o governo vai ter de absorver esse contingente. É tudo muito bonito. Pode? Não pode. E eu não estou falando sobre aquilo que pode em Portugal, porque Portugal virou um país em que pode aquilo que o governo quiser, né? Aqui em Portugal pode aquilo que o governo entender. Quero lembrar para vocês uma situação. Sabiam que lá no Afeganistão pode apedrejar uma mulher até a morte por adultério? Pode! Tá escrito na cartilha deles. Por quê? Porque o governo deles assim quis. Eu tô dando um exemplo extremo, mas é assim. Aí Portugal diz que é um Estado democrático de direito. E aí Portugal diz que ele aderiu à Carta das Nações Unidas. Portugal diz, inclusive, que ele quer um lugar no Conselho de Segurança na ONU. Ele tá pedindo. Tá aqui escrito também, ó. Tá aqui dizendo que Portugal quer um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Pra quê? Pra não cumprir a Carta das Nações Unidas? Pra rasgar a carta e dizer assim, família, ó, irrelevante. Porque quando você abre a Carta das Nações Unidas, tá lá como fundamental para a existência em sociedade, a proteção à família. E quando você vai na Declaração Universal de Direitos do Homem, Direitos Humanos, também tá lá. E Portugal é signatário desse tratado desde 1955. Vai falar mal do Salazar, né? Beleza, mas o Salazar era a favor da família. E eu não entendo. Eu não entendo como é que isso vai entrar. Ah, meu Deus, mas olha só, é que a gente está com muita incapacidade porque temos o nosso ordenamento administrativo do ponto de vista dos... Olha, Portugal tem mais de 700 mil funcionários públicos. Se você pegar... tem uma pessoa falando que Salazar foi um cretino. Cretino pra quem, né? Porque tem situações que você que tá chamando Salazar de cretino pode não entender, mas ele fez muito pelo país. Errou em tantos outros lugares. É verdade. Agora, eu quero ver o que essas pessoas vão fazer por esse país ao dizer o seguinte, olha, a administração pública vai preservar empregos. A administração pública vai sofrer uma reforma, mas essa reforma não visa demissões. Sabe o que significa? Olha só. Senhores, funcionários públicos, não importa a merda que vocês fizerem. Os vossos empregos serão mantidos. Gente, olha, uma revisão administrativa, ela ia ter que partir de uma eficiência da administração pública e nessa parte a administração é feita por quem? Pelos funcionários. Tem gente da administração pública que trabalha muito, vocês não têm a menor dúvida, e tem gente que não faz nada, mas ganha igualzinho. E o governo fez o quê? Disse que é tudo a mesma coisa. Garantiu que não vai haver processos de demissão. Tá bom. Mas vai ficar tudo igual? Eu espero que não. Eu espero que exista uma gestão inteligente desta mão de obra. E quem eventualmente não está fazendo um corno, seja remanejado para uma função e observado a produtividade desse indivíduo. Por quê? Portugal, com mais de 700 mil funcionários públicos, não é um Estado eficiente. As pessoas não gostam do meu exemplo, mas eu quero lembrar vocês o seguinte, a Irlanda tem menos de 6 milhões de pessoas. Na Irlanda,
a gente tem um contingente de imigrantes de quase 2 milhões. E as coisas funcionam. Imagina que Portugal, na proporção, fosse um país com 11 milhões de pessoas e que cerca de 4 milhões fossem imigrantes. Vamos fazer esse exercício. E nessa constituição populacional em que cerca de 40% da população fosse imigrante e o Estado fosse eficiente como a Irlanda. Agora vamos mais adiante. Portugal tem um dos IVAs mais caros da Europa. A Irlanda tem um dos mais baixos. Sabe o que a gente faz com o IVA? Paga o funcionalismo público e outras despesas do Estado. Como é que você consegue dizer, com toda a franqueza, sem piscar, que o seu país é um dos IVAs mais caros da União Europeia, você tem uma quantidade proporcional à população maior de funcionários públicos, você tem uma quantidade de imigrantes muito inferior a outros países e mesmo assim você não consegue dar conta. E para você não dar conta, o que você tem que fazer? Dizer que você vai dar um jeitinho de simplesmente, olha, não vou cumprir para já aquilo que está na União Europeia, na Carta das Nações Unidas, no direito os humanos, ou seja, da Declaração Universal de Direitos do Homem, mas eu estou pedindo lugar no Conselho de Segurança. Desculpa. Não consigo admitir. Tá? Não consigo admitir. E detalhe, isso é muito interessante. Tem uma pessoa perguntando assim, o Smart Clean, doutora, sobre o visto D1, será garantido direitos nos próximos meses? Meu querido, olha a hipocrisia, né? Portugal tá mexendo no reagrupamento. Mas por quê? Porque o reagrupamento dá voto. Dizer que não vai reagrupar dá voto. Mas se você não quer reagrupar, quem já tá aqui, você vai deixar lá o campo aberto para receber o pedido de visto? Não. Se não tem lugar para um imigrante a mais, cancela o visto. O D1, o D7, todos. Aí falaram assim, olha, vamos trazer o visto de procura de trabalho agora para profissionais apenas qualificados. Concordo. Acho super prudente. Mas quantos profissionais qualificados que já estão aqui não conseguem o seu agendamento do artigo 90? Eu não tenho pouco engenheiro na minha carteira de cliente, não. Eu tenho assim, ó, TI, engenheiro, chefe de cozinha, é uma mão de obra especializada. Mecânico de aeronave é uma mão de obra especializada. Essas pessoas conseguem o agendamento? Eu vou abrir aqui o formulário de agendamento, tá? Vou abrir aqui o formulário. É como se falasse assim, olha, esquece todo mundo que já tá aqui. Vamos, olha só, vamos isolar essas pessoas no quartinho, trancar a porta e a gente vai arrumar a casa só para quem vem para depois. Não dá para fazer isso. Não dá para botar todo mundo no quartinho e tacar fogo. Não! Tem que resolver quem tá aqui. E esse plano resolve? Não, não resolve. Vamos lá? Eu quero abrir agora o formulário da ANMA, tá? Vou abrir o formulário de serviço da ANMA, tá? Eu achei que ia ser um sábado super tranquilo, tá, gente? Abro os formulários da ANMA. Novo formulário. O que está disponível, tá? Hoje, se eu entro no site da ANMA, eu quero ver o que está disponível, tá bom? E vou dizer para você. Assunto. Autorização de residência. Eu venho aqui, eu posso pedir uma segunda via e a autorização de residência com visto consular, não CPLP. Tenta você que tem o visto de procura de trabalho, tenta. Agora, Dona Joyce tá aqui, tá? Joyce. Dona Joyce, vamos lá. Você, fala aqui na nossa live, conseguiu fazer o agendamento pro seu cliente que veio com visto de procura de trabalho? Não, mas deveria poder. Bom, vamos lá. Agora eu vou, cartão de residente da União Europeia. Sabe para quem é isso? Para quem está vinculado a um cidadão da União Europeia, é casado, né? E aqui entra Portugal também, mas eu não tenho filhos, por exemplo.
Essa pessoa consegue? Não. Sabe por quê? Porque o único que está compatível aqui é o permanente. Sabe qual é o permanente? É acima de 5 anos. E olha lá, a Jorge está dizendo, não funciona. Então eu consigo fazer o pedido permanente só para quem é cartão de cidadão da União Europeia, mas eu não consigo fazer o reagrupamento nesse momento de uma pessoa que é casada com português e não tem filhos. E para aqueles que você tem lá o espaço aberto, eu digo para vocês que é ainda pior, porque eles fazem você pagar a taxa, você lê aquele argumento, diz que você vai ser chamado em até 15 dias úteis e você já está à espera há 1 ano e meio. É bonito, né? Aí vem lá o senhorzinho do seu banco, muito bonitinho, liga para você ou manda uma cartinha e diz o seguinte, seu cartão de crédito vai ser cancelado, senhor. Sua conta vai ser cancelada, senhora. Por quê? Porque a sua autorização de residência venceu. Poxa, mas eu tô tentando fazer o meu agendamento há 1 ano e meio. Ah, senhor, não posso falar, não fazer nada, porque a gente tem que obedecer ao Banco de Portugal. A quem o Banco de Portugal obedece? Ao governo e ao Banco Central da União Europeia. Mas o governo não comunica ao Banco de Portugal que ele deve fazer uma instrução para que pessoas que estão pendentes de regularização de residência porque não conseguem agendar a renovação não devem ser punidas por uma incompetência do governo. Agora eu vou abrir o artigo que fala das renovações. Quem aí nessa live tá esperando uma renovação de um título vencido desde o ano passado ou um título que venceu agora em janeiro, enfim, e tá numa situação de pendência. Eu tenho uma senhora que a filha dela tinha que renovar e não conseguiu ir para um estágio na Alemanha. Vejam só. A criança, era criança, na época que pediu a renovação, tinha 17 anos. Agora, já fez 18. Ela já vai se formar no estágio. Ela fez uma formação profissional. Chegou aqui, ó. Aí você vai pensar assim, ah, mas ela deve ter vindo com manifestação de interesse? Coisa nenhuma. Ela veio com visto com a mãe. Chegou aqui, fez o reagrupamento, tá? Renovou o título dela como estudante, não conseguiu. E agora ela vai fazer 19, fez 18, já vai fazer 19 em setembro. Entrou com ação judicial para poder renovar. Mas enquanto isso, ela perdeu o estágio dela lá na Alemanha. Olha a frustração dessa adolescente que está fazendo uma formação profissional no país, paga, não é de graça. E ela não conseguiu ir para o intercâmbio, era apenas uma vaga que ia aumentar o potencial dela como no mercado de trabalho, ou seja, era um plus no currículo e ela não conseguiu fazer. Por quê? Porque Portugal não emitiu a bendita renovação desse título. Só que o título venceu. Como ela não renovou, pergunto para vocês, o que ela tem que fazer agora? Se ela não vai renovar o de estudante, ela já tem que entrar no 122. Tem vaga para o 122? Também não tem. Não tem vaga para nada. Mas, vejam só, existe o Via Verde. Não existe o Via Verde para o empresário? Não foi um acordo que diz que esse documento vai emitir a chegada em Portugal em até 20 dias? Porque foi um compromisso que essa pessoa, que essas instituições assumiram com o governo português, que vão pagar a estadia da pessoa, uma série de requisitos para cumprir o 77? Existe. Mas eu pergunto para vocês, essa senhora já vive aqui, ela já paga arrendamento, inclusive eu acho que ela está na circunstância de compra de casa, se eu não me engano. Ela é de Leiria. Uma pessoa que já mora aqui há 5 anos. 5 anos. Paga imposto há 5 anos. Ela também quer a renovação dela. Tá? Ela também tem que fazer a renovação dela. E ela já tem direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Eu não tenho que dar um tratamento preferencial a essa pessoa que já está aqui pagando imposto. Já pagou não sei quantos IVAs para cada coisa que ela consome. Da lata de atum à gasolina. Do papel higiênico ao jantar. Ela não conseguiu a renovação dela. Ela não conseguiu a renovação da filha. Mas tem uma via verde. Porque aí o empresariado se juntou para dizer que vai fomentar a mão de obra em Portugal.
Isso vai aumentar, sabe o quê? As empresas que se agrupam em conglomerados para poder, abre aspas, ter uma mão de obra escrava. Tá? Porque, inclusive, nessa proposição, ainda tem a obrigação daquele funcionário ficar não sei quanto tempo para esse empregador. O que não é correto. Mas tem situações em que a gente sabe que tem empresas que retêm o passaporte da pessoa e não deixa ela na posse dos seus próprios documentos. E ó, tem uma pessoa falando assim, a Via Verde foi um fracasso, com pouca adesão, pois não há habitação para os imigrantes. Disse tudo, não há habitação para os imigrantes. Olha, mas ela foi no fracasso? Talvez tenha sido, mas no papel ela não está lá super à disposição? Eu quero dizer o seguinte, antes de cuidar de quem vai chegar, cuida de quem está dentro. Então, antes de você dizer que não vai haver reagrupamento para quem está aqui, suspende toda a concessão de vistos para Portugal. Porque enquanto não se arrumar a casa, é necessário tratar de quem já está aqui pagando impostos. Ok? Agora eu vou continuar, porque o problema ainda não acabou. Quero dizer para vocês que eu estou na segunda página do documento, tá? Naquilo que nos afeta. E olha quanto de live já foi. Continuando, meus caros, continuando. Cadê, senhor Pacto? Vamos lá. Olha, pessoal, na sequência, quero falar sobre olha que bonito, Agenda Transformadora para Portugal. Esses nomes são bonitos. Fico pensando quanto uma pessoa dessa não ganha para criar um texto desse de impacto. Uma política de rendimentos que valoriza o trabalho e a poupança, o mérito e a justiça social. Sem comentários, né? Valoriza a poupança. Quem de vocês consegue guardar algum dinheiro aqui? Consegue guardar? Valoriza a poupança. Vou seguir porque não vale nem a pena a gente comentar o óbvio, né? A gente não chuta cachorro morto. Criar riqueza, acelerar a economia e aumentar o valor acrescentado. Aí ele vai inventando um monte de coisa que vai se fazer, tá? É muito bonito. Imigração regulada e humanista. Como é que o cara de pau vai colocar assim, humanista? Senhoras se divorciando dos vossos maridos, porque o cara tá aqui 2, 3 anos e a mulher não consegue compreender e aceitar que um homem não consegue marcar o reagrupamento dela. O que ela fala? Você tem outra. Isso é humanista? Ela tá errada? Não, tá sustentando 2 filhos lá no Brasil, porque o cara também não consegue gerar riqueza. Ele paga 400, 500 euros num quarto e ele ganha um salário. O que ele manda pra lá? Quase nada. E ela fica o quê? Desesperada. Meu marido emigrou com a promessa de um youtuber aí da vida, dizendo que a vida ia ficar ótima, que daqui a 6 meses ele ia me trazer pra morar em Portugal. E olha só, eu mal consigo pensar que eu tô aqui há 2 anos e pouco. Eu tenho uma criança que nasceu que, olha, pouco esteve com o pai. Quantos não são assim, gente? Vamos lá. Já falei da revisão da lei de nacionalidade para você, né? Serviços essenciais a funcionar para todos e com qualidade, com complementaridade entre a oferta pública, privada e social. Não vou comentar. Vocês que se quiserem depois, fiquem à vontade para ver. E agora eu quero pegar a parte que fala sobre a estrutura da PSP. Querem criar uma unidade de fronteira, né, em que a PSP fique a cargo da fiscalização desses imigrantes. Agora eu vou pegar um outro documento, que é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, imigrante não é bandido, tá? Imigrante, ainda que ele esteja uma situação eventual irregular no território, ele está porque o Estado não é eficiente no cumprimento das políticas imigratórias que estão na legislação. Então, no máximo, é uma infração administrativa, obviamente, se ele não está cometendo nenhuma fraude documental. Isso é muito importante. A gente vai abrir um documento do dia 23 de maio de 2025. E esse documento, ele foi emitido pela Ordem dos Advogados, tá? Queixas contra a atuação dos policiais atinge maior número da década. Vocês sabem o que aconteceu comigo, né? Em relação àquilo que foi no aeroporto. E eu quero dizer a vocês que eu não estou sozinha nesta luta, tá? Nós tivemos agora 1.436 situações de
reclamação sobre a ação da polícia, tá? Por violação de deveres de conduta, queixas contra a atuação das forças de segurança relacionadas com essas situações, procedimentos ou comportamentos incorretos e recusa de atendimento, ofensa à integridade física e abuso de autoridade. Vamos pensar o seguinte, nesse momento a gente tem uma soma de 1.436 processos, pessoas que denunciaram ações a esse órgão, que é o IGAI. Denúncias foram queixas do IGAI, a gente partiu de 711 para 1.511, tá? E aí, respectivamente, nós temos uma situação em que 9 policiais da PSP e 8 militares da GNR foram suspensos. Em 2024, o organismo fiscalizou a atividade das polícias e abriu 23 processos disciplinares a policiais, tá? Foram arquivados alguns. A IGAI arquivou 15 processos, 5 dos quais da GNR, 9 da PSP e um de um ex-inspetor do CEF, tá bom? O ano passado, a IGAI concluiu 33. Desses 33, propôs 11 com aplicação de pena e outros 16 para questões sobre as sindicâncias. De acordo com esses organismos, 23 processos disciplinares abertos em 2024 têm origem, na sua grande maioria, em situações de alegada ofensa à integridade física de cidadãos por parte dos elementos da GNR e da PSP, existindo ainda situações de alegadas violências de deveres funcionais. Quero lembrar vocês que eu não consegui fazer a minha queixa. Quero lembrar vocês que eu fui agredida na minha integridade física. Mas não sou apenas eu. Nós temos o registro de 1.436 situações. Dessas, 33 deram origem a processos, né, efetivamente. Mas olha, a gente sabe que a polícia é um órgão corporativista. Se temos 1.500, quase 1.500 situações, 1.400 e pouco, né, no ano, 1.511 em outro, o que a gente pode dizer? Que essa polícia talvez não esteja à altura de tratar situações com quem? Imigrantes, que não são indivíduos em situação criminosa e sim se mantém talvez irregular no território por falha da própria administração que não trata no tempo hábil devido àqueles indivíduos, tá? Não acabei. Vamos avançar com o documento. E aí, vamos voltar aqui para eu não me perder nos documentos, que eu tenho as janelas abertas. Plano de reforço, a estratégia de investimento em defesa. Como eu falei para vocês, Portugal vai ter apoiar ativamente o alargamento da União Europeia, nomeadamente a Ucrânia, a Moldávia e países Balcãs Ocidentais. Aí aqui, olha que bonito. Reforçar a afirmação de Portugal no plano global através de reforço do papel e das capacidades da CPLP e da comunidade ibero-americana. Setor, negócios estrangeiros. Olha, pergunto a vocês, como uma empresa vai investir em Portugal com essa insegurança jurídica, seja no ponto de vista da contratação, seja no ponto de vista do investimento a longo prazo? Dá para investir num Estado que não cumpre as diretivas da União Europeia, que não cumpre as ordens do Conselho de Segurança da ONU, que também não cumpre as ordens da Carta das Nações Unidas e também não cumpre os preceitos do direito universal do homem? Mas ela vem cheia de metas. Medidas de Portugal no mundo. Reforçar a candidatura de Portugal para o Conselho de Segurança da ONU do Bienal 2027-2028, estendendo o esforço da campanha a todos os ministérios e departamentos do Estado. Intensificar as relações bilaterais, econômicas, comerciais e culturais com a África não lusófona, com especial enfoque na região de Maghreb, ou seja, ela está dizendo que já o lusófono já está garantido, mas ela quer mais investimento, ela quer
Aumentar as relações bilaterais, os acordos, não dá conta nem daquilo que está vigente hoje.